Se você está sentindo dificuldade de criar uma estratégia e colocar IA para rodar na sua empresa, provavelmente você está fazendo a coisa certa. Sou Carlos Eduardo Carvalho, sócio-diretor da Bridge, e vou falar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo nesse momento e trazer algumas dicas do nosso aprendizado de aplicações práticas para guiar os seus próximos meses e anos na adoção de IA. A todo momento, a gente é impactado por uma série de estatísticas, pesquisas e informações sobre hype, bolha, se a IA vai dar certo ou não. Vocês veem muitas vezes números que são até contraditórios, falando das taxas de sucesso e insucesso em usar IA nas empresas. Vamos dar um passo atrás e refletir sobre o que está acontecendo. Primeiro, já é amplamente conhecido que IA não é um termo novo. A gente está trabalhando com inteligência artificial há décadas no mundo, só que são naturezas, famílias de aplicações diferentes, que vocês provavelmente conhecem. Então vamos rapidamente separar três grupos. O grupo que algumas empresas e pessoas chamam de IA tradicional. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. Eu vou chamar de IA analítica, aquilo que tem a ver com modelos matemáticos que fazem a predição, a previsão, a sugestão, a recomendação de uma série de variáveis. Mercado financeiro, seguros, bancos, sistemas de saúde. Então essa IA eu vou chamar de IA tradicional ou IA analítica. A IA generativa usada como um assistente. Então os assistentes inteligentes que apoiam você no seu trabalho e te dão mais velocidade, mais eficiência, maior acesso a informações. Segundo grupo. E o terceiro grupo, as IAs agênticas, os agentes de IA. Entender esses três grupos é importante porque grande parte do barulho que está acontecendo no mercado hoje está direcionado para a IA agêntica. Muita expectativa está sendo colocada que os agentes inteligentes serão capazes de substituir de forma integral cadeias produtivas inteiras de trabalho. Então, a substituição desse tipo de IA, da IA agêntica, pelos recursos humanos que fazem atividades muitas vezes de escritório, é o que está todo mundo falando agora. Mas a gente não pode esquecer das grandes e boas aplicações da IA tradicional e dos assistentes. Por que eu destaco o calor desse momento na IA agêntica? Porque quando vocês observam lá fora o que está rolando, a grande aposta de muitas empresas é que os agentes terão autonomia e serão capazes de fazer processos ponta a ponta sem a necessidade do humano. Então a variável em jogo aqui, pessoal, é a autonomia. E não é uma autonomia qualquer, é a autonomia com eficácia, uma autonomia com acurácia, com segurança. É isso que é o santo graal hoje do mundo de IA, que muitas pessoas, empresas, institutos estão buscando. Se a gente olhar dados do Gartner Group, por exemplo, falam que pelos próximos 2 a 3 anos, então não é só agora, a gente vai continuar tendo esse problema, cerca de 10% das aplicações agênticas autônomas vão funcionar bem. Isso tem que nos levantar um grau de risco alto, pessoal. A gente apostar de forma severa, fichas altas, em um mundo agêntico autônomo, ainda é precipitado, os nossos casos mostram isso, e uma série de outras estatísticas que vocês devem estar consumindo também mostram isso. Então o caminho agora, de curto prazo, é o caminho da gente continuar usando as IAs analíticas, os assistentes, e fazer experimentações sobre agentes, principalmente agentes que são controlados pelo ser humano, agentes que têm o humano no loop, que nós fechamos o loop. Então nós, seres humanos, especialistas nas nossas áreas, continuaremos sendo demandados para fechar o loop da agêntica por algum tempo. É importante ressaltar que isso não se aplica de forma igual, com o mesmo nível, para vários casos de uso. Existem ilhas de excelência ou ilhas nas quais os casos de uso estão mais maduros e existem outras que estão pouquíssimo maduros. Vou dar um exemplo para vocês que esse vocês devem estar vivendo agora. Pelo menos lendo jornal, lendo notícias, sendo impactados no LinkedIn, por exemplo. Empresas estão desligando um número muito grande de desenvolvedores de software, arquitetos, profissionais de TI, por causa da entrada dos agentes de codificação. Aqui a gente poderia citar o Codex, por exemplo, e outros que vêm sendo amplamente utilizados. Quando você tem uma substituição desse grupo de profissional,
A gente está na beira, na fronteira das empresas tomando risco em ter vibe coding ou coisas parecidas sendo feitas com essas tecnologias que são muito promissoras. Esse novo paradigma deixa a gente confuso. Então, de fato, como eu brinquei no começo do vídeo, se você está com dificuldade, você está fazendo a coisa certa. Se você está com um sentimento que o caminho está claro, que você sabe o que precisa fazer, cuidado. Provavelmente você não está conseguindo ver a big picture como um todo. Meus takeaways finais para vocês são: continue investindo severamente em letramento. Todos nós, precisamos continuamente reciclar aquilo que a gente entende do mercado de trabalho, das tecnologias disponíveis, de qual é o nosso papel dentro de uma cadeia produtiva. Reciclagem, treinamento, atualização, conversas. Segundo, a seleção de casos de uso continua sendo onde você mais consegue agregar valor. Então, na sua empresa, se você tem casos de uso dentro do desenvolvimento de sistemas, criação de produtos digitais, bacana, você pode aprofundar de forma mais rápida nisso do que, por exemplo, uma empresa que está buscando casos de IA para a área médica, para a área jurídica, para a área de engenharia. Então, esse desnivelamento de nível de serviço e de níveis de qualidade dessas aplicações de IA é muito severo. E, por fim, eu recomendo que todos nós tenhamos uma mentalidade de inovação continuamente sendo revisada. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que a gente sabe hoje não é mais necessariamente útil daqui a 6 meses. Essas aplicações estão vindo com muita velocidade e quando elas vêm, elas fazem rupturas nas tecnologias que já existem, nos fornecedores que já existem e deixam várias empresas, indústrias de software, de produtos, de cabelos em pé. Então a gente precisa acompanhar o que está acontecendo de forma contínua. Então isso posiciona a gente com um olhar ainda um pouco cauteloso para a IA agêntica, apostando aquilo que dá para apostar com mentalidade de risco e de inovação, separando do nosso ambiente produtivo real, para que a gente vá vendo como a acurácia, a segurança e a eficácia dessas autonomias pode de fato entregar valor. E continuar usando a IA analítica e a IA assistencial, os assistentes de IA, para empoderar a nossa produtividade. Essa é a nossa recomendação no momento atual. Daqui a pouco a gente volta com novos vídeos, quando tudo isso for atualizado. Continua seguindo a gente nos canais. Um prazer falar com vocês e até a próxima.